Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos vendo aqui aquilo que Tiago está fazendo, ele está repensando, ele está revisando as bases do verdadeiro cristianismo. Inicialmente, ele expôs no capítulo 1, versos 2 a 18, que o verdadeiro cristianismo ele suporta as provas e tentações contra a fé. Também que o verdadeiro cristianismo consiste em obedecer, não apenas ouvir a palavra de Deus, a partir do verso 19 do capítulo 1 até o verso 26 do capítulo 2. E aí nós terminamos o capítulo 3, o nosso último estudo, onde ele está enfatizando que o verdadeiro cristianismo se baseia na sabedoria divina, sabedoria que é lá do alto, não em filosofias humanas. Podemos identificar cristãos maduros por sua atitude em relação ao sofrimento, capítulo 1. Podemos identificar cristãos maduros por sua obediência à palavra de Deus, capítulo 2. O crente maduro não é aquele que foi convertido há muitos anos, que há muitos anos frequenta a igreja, ou que há muitos anos ouve pregações e participa de escolas dominicais. Não, verdadeiro cristão maduro, é aquele que não apenas ouve a palavra, não apenas acumula informações sobre a palavra, não apenas faz cursos, participa de conferências, lê livros e posta ostensivamente os livros que lê nas redes sociais. O crente maduro é aquele que acolhe com mansidão a palavra de Deus e aplica na sua própria vida, porque é na aplicação da palavra de Deus à sua própria vida que ele é santificado e moldado segundo o padrão do varão perfeito que é Cristo. O cristão maduro é esse que não apenas ouve, mas ele atende, ele obedece. E Tiago, no capítulo 3, traz um aditivo, ele traz uma outra informação interessante, de que o cristão maduro, ele é identificado pelo modo como ele usa a sua língua, como ele trata as palavras que saem na sua boca, capítulo 3. Então, ele compreendia que o legítimo anseio pelo conhecimento não pode servir como motivo para se precipitar a responsabilidade de ensinar. Aquela atitude de querer ensinar os outros de uma maneira precipitada, sem o devido preparo, sem o devido cuidado, sem o devido critério, sem o devido temor. E ele está aqui fazendo esta exortação, mostrando que o legítimo anseio pelo conhecimento não pode servir de justificativa para nos precipitar a ensinar outros, segundo doutrinas que não sejam fundamentalmente bíblicas, reagindo com ira contra os que ensinam a palavra. Então, certamente na igreja, Tiago está tratando isso, porque aqueles que tinham a legitimidade de ensinar estavam sendo confrontados por estas reações levianas, precipitadas, de alguns que pensavam que estavam em condições melhores para ensinar. Vamos nos recordar daquilo que ele diz no capítulo 1, verso 1, ele está se dirigindo a uma comunidade de crentes dispersos. Não havia uma liderança única, formada para conduzir a igreja. Então, afinal de contas, quem pode ensinar, pode tomar a frente? Então estava havendo ali meio que uma rivalidade entre aqueles que estavam ensinando e aqueles que pensavam que também deveriam ensinar. E neste ambiente, Tiago está dizendo que não se pode precipitar na responsabilidade de ensinar, reagindo com ira contra aqueles que ensinam a palavra de Deus. Verso 19, verso 20 do capítulo 1. Fazendo julgamentos injustos contra os irmãos, capítulo 2, verso 4. E desassociando a ortodoxia, ou seja, o ensino correto, da ortopraxia, ou seja, da prática correta. A verdadeira doutrina, ela tem que ser acompanhada da prática, a coerência da sua prática. E aí ele conclui nos versos 13 a 18, mostrando aqui um paralelo da falsa sabedoria terrena e a verdadeira sabedoria celestial. Ele conclui o capítulo 3 enfatizando que a solução para o ensino e relacionamentos corretos na igreja é a doutrina correta. Uma igreja fundamentada numa doutrina correta, no ensino correto da palavra de Deus, é uma igreja que vai se comportar de uma maneira bíblica, correta, coerente. Não haverá excessos, não haverá ensino da mente, da criatividade humana. O ensino da palavra de Deus será sempre ilimitado à palavra de Deus, e por isso a maturidade dos crentes,
o testemunho dos crentes será mais límpido, será mais santificado por causa da autoridade das Escrituras. Então, o ensino correto determina uma prática correta. A liturgia, os cânticos, o sistema de governo, as práticas de disciplinas, a maneira como a igreja lida com a sociedade, com as autoridades constituídas, tudo isto é resultado do ensino correto da palavra de Deus. E a língua, Tiago aqui destaca a responsabilidade do uso da língua, porque ele reconhece que ela carrega poder destrutivo, para destruir, não apenas para edificar, mas também para destruir. E é nesse sentido que ele está dizendo que as filosofias humanas não podem conter este poder de destruição que a língua carrega. Apenas a sabedoria divina, caracterizada pela pureza doutrinária, acompanhada pela paz, humildade, misericórdia, justiça e sinceridade. É isso que vai nos dar maturidade no uso correto da nossa língua. Ele contrastou os dois tipos de sabedoria em termos de suas fontes. Os pregadores que ensinam com base na sabedoria terrena, de acordo com seus próprios pensamentos, com a sua intuição, com o seu subjetivismo, e não com as Escrituras, não com a literalidade e o significado natural das Escrituras, eles produzem mais confusão do que qualquer outra coisa. E como diz Tiago, eles são capazes de produzir toda espécie de coisas ruins dentro da igreja, desde abusos de autoridade até também a corrupção e a perversidade dentro da igreja. Também os que se orientam pela sabedoria do alto produzem virtudes que cumprem a lei régia. Capítulo 2, verso 8. Qual é a lei régia? É aquela que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei régia. Então, os que ensinam a verdadeira doutrina, eles promovem, eles produzem, eles estimulam virtudes que cumprem a lei régia e promovem a unidade da igreja, diferente daqueles que são orientados pela sabedoria terrena. Eles causam muitas confusões doutrinárias. Até quando você começa a se aproximar mais da palavra, começa a ouvir mais sermões pela internet, e você vai comparar, e você vai começar a perceber que nem todos estão pregando a palavra de Deus da maneira que deveriam pregar. Eles criam confusões. Nós temos recebido, por exemplo, na nossa igreja, pessoas de várias denominações. E algumas chegam a dizer e descrever a experiência como se fosse de uma conversão. Porque aqui, tradicionalmente, nós expomos as Escrituras, nós fazemos pregações expositivas, nós expomos aquilo que as Escrituras estão dizendo, de uma maneira rigorosa. E muitas pessoas estão maravilhadas, não somente aqui nesta igreja, mas em muitas outras igrejas, Brasil afora, que estão comprometidas com a doutrina reformada quanto à pregação e o ensino das Escrituras. As pessoas têm sede da palavra, elas querem ouvir a palavra de Deus. E quando você está numa igreja em que a palavra de Deus é pregada com rigor, com fidelidade, a reação e o fruto que se colhe é de uma igreja mais unida no seu pensamento, mais madura e mais sensata, inclusive em momentos tempestivos como estes pelos quais estamos atravessando neste momento. Então, ele fazendo aqui um resumo até o capítulo 3, ele está mostrando que o verdadeiro cristianismo, ele suporta provas e tentações contra a fé, consiste em obedecer à palavra de Deus e não apenas ouvi-la, se baseia na sabedoria divina e não em filosofias humanas. Agora, no capítulo 4, ele entra num outro argumento de que o verdadeiro cristianismo, ele se humilha diante de Deus. Ele se humilha diante de Deus. E vamos nos lembrar daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 16, que todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Andar no caminho de Cristo é andar no caminho da humilhação. Porque o que significava a cruz para Cristo? O lugar onde, de maneira mais elevada, ele estaria cumprindo obedientemente a lei de Deus, a fim de justificar pecadores como eu e como você. Então a cruz era símbolo, e é símbolo, do lugar de obediência. E nós caminhamos justamente com esta finalidade de obedecer ao nosso Deus e Pai, assim como o Filho
de Deus cumpriu a sua missão. Então, o caminho de Cristo é marcado por humilhação. O caminho de Cristo é marcado também por perseguição. É isso que Pedro vai dizer na sua epístola, que quando nós sofremos por causa de Cristo, bem-aventurados somos, porque de uma forma ou de outra, nós estamos nos identificando com o nosso Mestre, sabendo que nós sofremos e padecemos e vivemos aflições deste mundo, mas a semelhança daquele que nós seguimos, haveremos de desfrutar de uma grande glória e paz e alegria na presença de Deus para todos sempre, por ocasião da sua segunda vinda, se o Senhor não nos buscar antes, se o Senhor não nos buscar antes. Então, a vida do verdadeiro cristão é marcada pela humildade, pela humilhação na presença de Deus, e é isso que ele vai explorar no capítulo 4, verso 1 ao verso 17. Então, este capítulo indica também que havia divisões e disputas carnais entre os membros da igreja. Olha o que diz o capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas, olha o que ele diz, que há entre vós. Então, Tiago está considerando que no meio da igreja havia muitas divisões e disputas carnais. E uma das causas, além dos desejos pecaminosos do coração, que ele já tratou no capítulo 1, versos 12 ao verso 15, uma das causas dessas divisões e disputas carnais entre os membros da igreja era a arrogância intelectual, aquilo que ele tratou no capítulo anterior. Por isso ele disse no verso 1, meus irmãos, do capítulo 3, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Eles estavam disputando posições de autoridade para ensinar. Então havia entre eles contendas, rivalidades, havia entre eles, como disse Tiago, guerras, contendas. Então, por causa dessa arrogância intelectual, havia muitas dissensões. Capítulo 1, verso 19 ao verso 21. Hipocrisia religiosa, capítulo 1, verso 22 ao verso 27, e depois no capítulo 2, versos 14 ao verso 20. Hipocrisia religiosa, pessoas que estavam ouvindo a palavra e não estavam praticando a palavra, pessoas que se ostentavam na sua profissão de fé, mas não tinham obras que evidenciavam esta mesma fé. Então Tiago está dizendo, olha, entre vocês há hipocrisia religiosa e preconceito estúpido. Capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Aqueles que tinham uma condição socioeconômica melhor do que os outros, eram tratados de uma maneira honrosa. E aqueles que tinham uma condição mais desprovida, socioeconomicamente falando, eram humilhados publicamente. Eram humilhados. Agora, isso estava acontecendo dentro da igreja. Certamente como resposta desta arrogância intelectual, de achar que é melhor. Como vimos no nosso último estudo, o conhecimento, ele empodera. E se nós não soubermos lidar com o poder do conhecimento, nós agimos mal, procedemos mal, negamos a fé, negamos o verdadeiro testemunho que devemos neste mundo, e também entre os nossos irmãos. Então, certamente por causa dessa arrogância intelectual, estava acontecendo tanta rivalidade e tanta contenda no meio da igreja. É trágico quando irmãos vivem juntos, mas em discórdia. Eles estão juntos, eles não querem se separar, mas eles estão devorando uns aos outros por falta de amor. Por falta de amor. Como Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 4, onde não há amor, há esta atitude depreciativa uns com os outros, um devorando o outro, um destruindo o outro, um desestimulando o outro, um criticando excessivamente o outro, a ponto deste outro não ter motivação de exercer os seus dons na igreja e nem de cumprir a sua missão no mundo, porque se julga, à luz das críticas excessivas, o pior dos cristãos. Então, uma igreja que está junta, mas vive em discórdia, é uma verdadeira tragédia. Por essa razão, visando a restauração e o avivamento da igreja, Tiago apelou para que cada um mostrasse suas obras com mansidão de sabedoria, mediante conduta aprovada, capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Vocês estão disputando entre vocês quem é mais sábio, quem é mais inteligente? Então Tiago responde ainda no verso 13. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras.
ou seja, pela coerência da fé e das suas ações. Porque se vocês, a parte do conhecimento que vocês têm, começarem a aplicar este conhecimento na conduta de vocês, as guerras e contendas cessarão. Sabe por que há guerras e contendas? Porque vocês sabem muito, mas vocês não vivem aquilo que vocês sabem. É isso que Tiago está dizendo aqui no capítulo 3, verso 13. Você é sábio, você é inteligente, então demonstre isso através das suas obras. Como era uma igreja onde muitos crentes sabiam, alegavam ter fé, mas não tinha obras que provavam, que acompanhavam esta fé, então havia muita carnalidade dentro da igreja. Havia muita carnalidade dentro da igreja. E contra a altivez no trato com os irmãos, ele apelou para a humilhação diante de Deus, e nós temos indicativos no capítulo 4, verso 1 ao verso 7, de que esta realmente é a ênfase que Tiago está dando, de que o verdadeiro cristianismo é aquele que é provado por humilhação diante de Deus. Veja o que ele diz no verso 6, Deus dá graça a quem? Aos humildes. Então, se você é arrogante, se você é altivo, você é soberbo, você não tem da parte de Deus a sua bênção. Agora, aqueles que são humildes na presença de Deus, estes sim são aqueles que são abençoados. No verso 7 ele diz, sujeitai-vos a Deus. No verso 8 ele diz, chegai-vos a Deus. Ora, se eu penso que eu posso conduzir a minha vida segundo os meus próprios preceitos, pensamentos, interesses e desejos nessa vida, eu não preciso de Deus. Por que eu recorro a Deus? Eu recorro a Deus porque eu entendo, a despeito da minha capacidade intelectual, dos meus bens, da minha família, da igreja que eu congrego, da posição profissional que eu ocupo na sociedade, da minha formação acadêmica, eu reconheço que nada disso é capaz de conduzir seguramente a minha vida. Então eu recorro ao Senhor, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é dele que eu obtenho a verdadeira sabedoria. Então buscar a Deus é um ato de humilhação, de humildade. Chegai-vos a Deus. Verso 9, afligi-vos, lamentai, chorai. E ainda, no verso 10, ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Somente assim os crentes superam os seus 3 maiores desafios. Eu e você, é nos humilhando na presença do Senhor que somos capazes de superar os nossos 3 maiores inimigos. A carne, verso 1 do capítulo 4 ao verso 3, o mundo, verso 4 ao verso 5, e o diabo, verso 6 ao verso 7. Encontramos essa mesma lista em Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 3, a qual descreve a vivência do incrédulo em Cristo. Então, Paulo está descrevendo nessa porção lá de Efésios, no capítulo 2, verso 1 ao verso 3, como vivia outrora aqueles que já eram crentes em Cristo Jesus. E ele descreve como que eles viviam. Eles viviam em uma relação pactual com o mundo. Eles andavam segundo o curso deste mundo. Ou seja, eles estavam compactuados com o ritmo, com os valores, com as tradições, com as ambições, com as tendências do momento deste mundo. Então, neste mundo, neste pacto, o que eles tinham? E nós também tínhamos. Nesse pacto com o mundo, nós obtemos do mundo aquilo que vai satisfazer as nossas paixões carnais, a nossa sensualidade, as nossas cobiças, o nosso egoísmo, a altivez dos nossos projetos incrédulos e ateus. Então nós obtemos do mundo tudo o que precisamos para satisfazer as nossas paixões carnais. E em troca dessa satisfação no mundo, nós literalmente entregamos a nossa alma ao espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, o diabo. Então é assim que Paulo descreve a vida daqueles que são incrédulos. Eles estão andando segundo o curso deste mundo, satisfazendo as suas paixões carnais, e o espírito que atua nos filhos da desobediência é o espírito que está conduzindo as suas vidas. Enquanto que crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça de Deus mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, estes são guiados agora pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Mas antes éramos guiados pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo está demonstrando nessa passagem como o incrédulo em Cristo vivia.
compactuado com o mundo, do mundo satisfazendo os apetites da sua carne, da sua natureza pecaminosa, e em troca estavam então entregues às influências do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Contudo, os que confiam em Cristo recebem o Espírito Santo e possuem uma nova natureza. É o que Paulo vai descrever a partir do verso 4 do capítulo 2, que ele já começa dizendo: mas sendo Deus rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, e aí ele vai descrever a obra da redenção na vida dos crentes. Então, nós veremos no nosso próximo estudo as exortações que os cristãos devem atender. Primeiro, parte do nosso estudo de hoje, os inimigos que os cristãos devem enfrentar. Na segunda parte desse capítulo, Tiago vai expor as exortações que eles devem atender. Advertência contra o orgulho, verso 8 ao verso 10. Advertência contra a maledicência, versos 11 ao verso 12. E advertência contra a autoconfiança arrogante, versos 13 ao verso 17. Como fazer projetos para o dia de amanhã, como se o amanhã estivesse no nosso próprio controle. Então ele vai dizer mais adiante, em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a esta é maligna, é o que ele diz no verso 16 do capítulo 4. Então, nós veremos cada uma dessas exortações que todo cristão deve observar e atender, se ele deseja ser alvo e alcançado pelas bênçãos providas pela graça de Deus. Vamos ler a passagem de hoje, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu mencionei, Tiago, nessa passagem, ele está descrevendo os 3 maiores desafios, ou os 3 maiores inimigos de todos os cristãos. O mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. E aqui, Tiago certamente está refletindo no ensino que nós encontramos no Sermão do Monte, Sermão de Jesus, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, que é o texto de Mateus capítulo 6, verso 24, de servir somente ao Senhor. Ninguém, disse Jesus, pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós vamos ver exatamente a relação que Tiago faz desse ensino de Jesus com aquilo que ele descreve na passagem que nós lemos. Primeiro, vamos ver aqui o nosso inimigo, o primeiro inimigo que todo cristão deve enfrentar. Aliás, Tiago já descreveu esse inimigo no verso 14 do capítulo 1 de Tiago. Ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar, o primeiro desafio que nós temos que enfrentar, para vivermos de acordo com a vontade de Deus no estado de humilhação, nós precisamos reconhecer qual é o nosso inimigo. Precisamos saber qual é a tática do nosso inimigo. E o nosso inimigo, segundo Tiago, é cada um de nós. Quando nós olhamos no espelho e ali percebemos que o primeiro inimigo, o primeiro desafio que nós temos que enfrentar, somos nós mesmos. A palavra que ele usa aqui para carne, no Novo Testamento, essa palavra, geralmente, ela é traduzida da palavra grega sarx,
e nós encontramos 144 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. Seus significados principais não são os únicos, mas os significados majoritários da palavra grega sarx no Novo Testamento é a constituição física, o corpo físico, e também a natureza pecaminosa. Então, de acordo com o contexto, o autor bíblico está se referindo ou ao corpo físico ou à natureza pecaminosa do homem. Existem outros significados, como parentela, existem outros significados, mas os dois principais são estes aí. Contudo, nesta passagem, Tiago não está usando a palavra sarx em grego. Ele está usando a palavra melos. E em toda esta epístola, ele usa 3 vezes esse substantivo. 3 vezes. E nas 3 vezes, ele está se referindo à língua como órgão ou membro do corpo. Quer um exemplo? Capítulo 3, verso 5. Ele diz assim, capítulo 3, verso 5. Ele diz assim: assim também a língua, pequeno melos. Aqui a palavra que aparece é melos, não é sarx, pequeno órgão. No capítulo 6, no verso 6, ele diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros. Aqui, de novo, Tiago usa melos. E a terceira e última ocorrência está aqui, na última palavra do verso 1 do capítulo 4. A palavra carne que aparece aí é melos. Por quê? Tiago está se referindo à língua, não à natureza pecaminosa. Como alguns pregadores já ouvi se referindo a esta passagem, nessa passagem, à natureza pecaminosa. Mas Tiago não está tratando da natureza pecaminosa, ele está tratando da língua, e é exatamente isso que se encontra aqui no contexto, tá? Então, isso nos ajuda a entender a pergunta inicial: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Que está na parte A aqui do verso 1. A resposta que ele mesmo apresenta, parte B do verso 1, parece ser óbvia, se considerarmos o contexto do mau uso da língua, que ele está tratando isso o tempo todo no capítulo 3, aí ele entra no capítulo 4, falando sobre a língua aqui no início, e lá no verso 11 ao verso 12, que nós veremos mais adiante, ele fala de novo: irmãos, verso 11 do capítulo 4, não faleis mal uns dos outros. Ou seja, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, que ele está falando sobre a língua, no meio ele está falando de carne, melos, órgão. Seria incoerente referirmos a esta palavra como natureza pecaminosa ou constituição física. Tiago, com certeza, está aqui se referindo ao mau uso da língua. E grande parte dos problemas de relacionamentos em uma igreja é resultado exatamente do mau uso da língua. E vocês vão me entender muito bem, vocês vão saber muito bem o que eu estou falando. Grande parte dos problemas que nós vivenciamos, que nós provocamos, tem a ver com o mau uso da nossa língua. Pessoas amarguradas e arrogantes não sabem conter as suas próprias crises e vivem contaminando os outros, causando divisões com fofocas, maledicências, ciúmes, comparações, críticas persistentes e etc. E não foi sem razão que Tiago afirmou que a língua, lá no verso 6 e 8 do capítulo 3, que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, a língua é um problema muito grande. Se nós não soubermos usar, podemos tanto bendizer a Deus, como ele diz, né? No verso 11 do capítulo 3, podemos bendizer a Deus com a nossa boca e com a mesma boca maldizer o nosso irmão, fazendo mau uso da nossa língua. Por isso o Tiago está dizendo: de onde vem tanta contenda e tanta guerra entre vocês? Problema da língua. Em Provérbios encontramos diversas exortações contra os que não controlam a língua, como por exemplo Provérbios capítulo 15, texto para ler em outra ocasião. É pelo mau uso da língua que rivalidades surgem e permanecem entre aqueles que professam crer em Cristo. O fato de sermos crentes em Cristo não nos isenta de cometermos pecados, de ofendermos os nossos irmãos e de sermos ofendidos. Nós não estamos isentos de crises, porque somos filhos do Rei. Nós não estamos isentos de crises.
E muitas vezes nós procedemos mal, sem sabedoria, nas nossas palavras, ofendendo e reagindo muitas vezes de uma maneira muito desproporcional à ação que nós estamos sofrendo. Então, a língua é um problema sério dentro de uma igreja. Então, é pelo mau uso da língua que rivalidades surgem e podem permanecer entre aqueles que professam crer em Cristo e que devem viver unidos, enquanto poderiam estar vivendo em paz e em amor uns pelos outros, vivem como se fossem inimigos, uns armados contra os outros, em constantes guerras e contendas, segundo aquilo que Tiago está descrevendo aqui, do contexto dos crentes para os quais ele está se dirigindo nesta epístola, no capítulo 4, verso 1. E no verso 2, Tiago descreve as contradições dos crentes. Cobiçam, nada têm. Matam e invejam, nada podem obter. São as contradições. Eles desejam, mas eles não alcançam. Eles matam e invejam em esforços para atender os seus apetites, seus interesses, e acabam sem alcançar satisfatoriamente aquilo que eles desejam. Vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago expõe que seus prazeres são tão insaciáveis e inquietos quanto vãos. Ou seja, uma pessoa mal resolvida dentro de uma igreja, ela vive em função de crise. E se está tudo em paz, ele tem que criar um problema ali, porque ele não consegue viver em paz. O problema está dentro dele, não está fora dele. A crise que ele acha que é externa, na verdade é interna. Ele não consegue viver em paz. A paz para ele é letargia. A paz para ele é passividade. A paz para ele é inaptidão. A paz para ele é um estado infrutífero, em que resultados não estão sendo produzidos. Então ele está tão inquieto, ele está tão agitado, ele está tão ansioso, que ele tem que o tempo todo criar confusões, crises dentro da igreja, e ele instrumentaliza a sua língua, a sua boca, para criar contendas, rixas, rivalidades, ciúmes, ódio, ira, tudo quanto é tipo de contenda dentro da igreja, porque ele se vê como aquele que está ali para agitar o coreto, ele está ali para agitar o ambiente, né? Então são pessoas mal resolvidas. Problema da carnalidade, da pecaminosidade, da natureza perversa do seu próprio coração. E não adianta colocar culpa em Deus, e não adianta colocar culpa no mundo, e não adianta colocar culpa no diabo, e não adianta colocar culpa no homem. Porque Tiago nos convida a ver, no capítulo 1, e aqui nessa passagem, que a culpa é nossa natureza pecaminosa, a crise do nosso coração que nós não resolvemos e não queremos resolver, porque nós não queremos nos humilhar nem diante de Deus, nem diante dos nossos irmãos. Estamos sendo controlados pela altivez do nosso coração, pelo orgulho do nosso coração. Nós não queremos abaixar a nossa cabeça para ninguém. Queremos o tempo todo nos afirmar com as nossas ações, mais do que com as nossas palavras, que nós estamos no controle, que nós temos o poder. Pessoas mal resolvidas só sabem criar confusões, dividir relacionamentos, jogando uns contra os outros. Não se dedicam às orações pela cura de seus desejos. Aliás, pensa que nem precisa de cura. Pensa ser o mais correto de todos. Então, para que vai orar por isso? Por que ele vai chorar diante de Deus, conforme aquilo que Tiago está propondo aqui, na passagem que nós leremos depois, verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai. Você acha que uma pessoa orgulhosa chega a este ponto de afligir pela sua própria alma, de chorar, de lamentar pela sua própria vida, e pedir a Deus misericórdia, porque ele se vê como uma pessoa que ainda está sendo controlado muito mais pelo pecado do que pelas virtudes do Espírito de Deus? Então ele não ora, ele não acha que não precisa orar. Ele acha que não precisa se humilhar diante de Deus. E quando ele ora, porque Tiago diz assim, no verso 3, final do verso 2, nada tendes porque não pedis. Ou seja, ele está descrevendo uma conduta em que a oração não faz parte da experiência humana. Aí você entra no verso 3, e ele agora considera um outro contexto.
Contexto onde a oração faz parte da agenda. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Por quê? Porque não ora pela cura de seus desejos. E quando oram guiados pelo egoísmo e injustiça, na expectativa de satisfazer suas intenções pecaminosas, não para glorificar a Deus. Essa é uma pessoa totalmente perdida dentro de si mesma, confusa, cheia de crise, de contradições. E você acha que as pessoas não percebem as suas contradições? As pessoas percebem as suas contradições, suas incoerências, suas exigências não cumpridas a partir de você mesmo. Espera que as exigências sejam cumpridas nos outros, mas você mesmo não vive isso. Não vive isso. Então, Tiago está expondo de uma maneira direta e franca a realidade da natureza pecaminosa. E isso nos inquieta, isso nos incomoda, isso nos constrange, e tem que nos levar mesmo a um estado de constrangimento diante de Deus, de quebrantamento profundo. Se nós queremos um avivamento da nossa vida, queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos extirpar o pecado da nossa alma, diante da cruz de Cristo, porque somente ali, nos pés do Senhor Jesus, nossa alma é justificada, nós encontramos cura para a nossa própria vida. Esta guerra é uma guerra que o crente sofre contra si mesmo. Pensa que o problema está em Deus, que não o ouve e atende, ou no irmão, que não satisfaz suas opiniões e expectativas, e não se dá conta do quanto está afundando em seus próprios pecados. Enquanto você está tentando transferir culpa e responsabilidade para os outros, é você quem está afundando. É você quem está afundando. Até perceber que a paz e os benefícios que ela produz em sua alma e relacionamentos só é possível no caminho da humilhação diante de Deus, porque Ele não resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, Ele abençoa aqueles que são humildes. O segundo grande inimigo que todo cristão precisa enfrentar é o mundo. Verso 4 e verso 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então, o segundo grande inimigo que eu e você precisamos enfrentar, e se nós não diagnosticarmos isso, nós poderemos continuar no caminho contrário àquele que Deus deseja para nós. É o mundo. É o mundo. O mundo que nos rodeia, com tudo aquilo que Ele oferece. Agora, com um tom mais forte, Tiago fez uma séria denúncia. Ele chama esses crentes de infiéis. E a palavra que ele usa aí é moikalis, a palavra grega, palavra que poderia ser traduzida por adúlteros. É assim que ele está se dirigindo aos irmãos. E ele não deixou de considerá-los irmãos. Como nós já vimos aqui, se não me falha a memória, ele usa em 5 capítulos, 15 vezes a palavra irmãos, para se dirigir àqueles membros da igreja. Então, ele está considerando aqueles irmãos, irmãos da mesma fé. Segundo aquilo que ele diz no capítulo 2, verso 1. São irmãos em Cristo. Mas ele não deixou de reconhecer que estavam se apostatando, abandonando a verdadeira fé com a falsa religiosidade, com o cristianismo nominal, Você está afirmando ser crente pela sua profissão de fé, mas você está negando as obras, você não está vivendo a verdadeira fé. Então, por causa desse sofisma, por causa deste engano, muitos crentes já estavam abandonando o caminho da verdade. E Tiago está dizendo, vocês estão sendo infiéis, vocês estão agindo como adúlteros, que abandonaram o Senhor para correr atrás de outros ídolos, de outros interesses, que não são os interesses do Senhor. O adultério espiritual é a experiência de estar unido com Cristo, mas amar o mundo. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel de adúltero quando desviou sua devoção para os ídolos. Como os cristãos podem servir a Deus e as riquezas? Jesus deixa claro em Mateus 6,24 que não é possível. Ou você vai amar um e aborrecer ao outro. Não é possível servir a dois senhores. Não existe conciliação entre Deus e as riquezas nas palavras de Jesus. Como os cristãos podem andar sob o mesmo jugo dos incrédulos? Paulo diz em 2 Coríntios 6,14:
Não é possível haver plena comunhão entre um crente e um incrédulo. Não é possível isso no matrimônio, não é possível isso nas amizades, não é possível isso na nossa relação como igreja em relação com o mundo. Não é possível nos colocar debaixo do mesmo jugo com os incrédulos. Como os cristãos podem amar o mundo que os odeia por amar a Deus, segundo o que Jesus diz em João capítulo 15, verso 18 ao verso 19. Como os cristãos podem viver para Ele, quando foram viver para o mundo, quando foram crucificados para Ele? É o testemunho que o próprio apóstolo Paulo dá em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Ou seja, não é possível compartilhar a lealdade em um cristianismo bíblico. Não há neutralidade na vida cristã. Como o próprio Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Não existe no cristianismo bíblico compartilhamento de lealdade. Eu não posso ser leal à minha esposa e ao mesmo tempo ser leal a uma outra mulher. Porque a lealdade é exclusiva da minha esposa. A minha lealdade é exclusiva da minha esposa. A minha lealdade a Deus é exclusiva ao meu Deus. Eu não tenho como compartilhar isso. A partir do momento que eu compartilho isto, aí esta palavra vai me descrever perfeitamente. Eu sou um adúltero em relação ao meu matrimônio, ou sou infiel em relação ao meu Deus. Não é possível no cristianismo bíblico compartilhar lealdade. Por isso, Tiago disse no verso 5, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer amar o mundo? Quer se compactuar com o mundo? Você se posiciona, ao agir assim, como inimigo, opositor do próprio Deus. Existem duas ciladas contra as quais os cristãos devem estar atentos e se desviar, se desejam ser fiéis a Deus. E Tiago se refere ao mundo aqui na sua epístola, trazendo duas exortações muito importantes. Primeiro, capítulo 1, verso 27. Guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, guardar-se desta tentativa que o mundo provoca no nosso coração de nos entregar a este convencimento de que a religiosidade nominal é suficiente. Tem muito crente nominal, tem muito adepto de outras religiões que são nominais. Não são verdadeiros. Os verdadeiros professam a fé e vivem a fé. Então, esta é uma cilada do mundo, o mundo que tenta nos convencer que não precisa ler Bíblia e conhecer a palavra de Deus com profundidade, não precisa se dedicar às orações, não precisa da comunhão com a igreja, não precisa consagrar tudo o que você tem, suas finanças, seus bens, sua família, seus dons, para a glória de Deus. O importante é que você seja feliz e siga os seus objetivos, e siga os pensamentos do seu próprio coração. No final, Deus vai te abençoar. E muitos tratam o cristianismo apenas como uma experiência no meio da semana, pontual, excepcionalmente no domingo, apenas para um desencargo de consciência. Não como uma experiência de alegria, de comungar com o povo de Deus nos louvores e na experiência de ouvir a palavra de Deus publicamente. Porque não tem prazer nas coisas de Deus. Usa a igreja apenas como um meio de descarregar ou tirar um pouco do peso da sua culpa. E no final descobre que não tem prazer nas coisas de Deus, durante a semana, fora do ambiente da igreja. Então Tiago está advertindo contra duas ciladas que o mundo arma para muitos caírem. A cilada de se convencer de que a religiosidade nominal é suficiente. Segunda cilada é a cilada de estabelecer uma relação de amizade. É o que nós lemos no capítulo 4, verso 4. E ele usa aqui a palavra grega filia, ou filia, que significa, na língua portuguesa, uma associação amigável, um companheirismo. Philos é o amor entre amigos. Tá? Então, esta relação de amizade com o mundo, ela é condenável, porque não pode haver associação da luz com as trevas. A lealdade não pode ser compartilhada, e nós temos que ficar atentos
para que a nossa vida não se confunda com a vida de um incrédulo. Nós somos luz no meio das trevas. Existe uma natureza completamente oposta da igreja e da sociedade incrédula. O crente transigente é julgado com o mundo, segundo o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 32. Se assume amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus e ofende o Espírito que zelosamente anseia pelo nosso amor. Deus nos deu o seu Espírito para que nós, promovidos pela ação do próprio Espírito, o amemos. Mas quando nós nos metemos com o mundo e nós nos compactuamos com o ritmo deste mundo, com os valores deste mundo, com a religiosidade deste mundo, nós estamos ofendendo aquele que anseia pelo nosso amor, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus na nossa própria vida. O último inimigo que Tiago expõe, que deve ser enfrentado por todos os cristãos verdadeiros, é o diabo. Verso 6 e verso 7. Ele diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos por isso, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Os cristãos vivem em função de seus próprios, os cristãos que vivem em função de seus próprios prazeres, segundo os valores do mundo, se tornam orgulhosos, porque desenvolvem a falsa convicção de que vale a pena viver como vivem. E à medida que nós vivemos de uma maneira desenfreada, desobediente, negligente, omissa na vida cristã, e ao mesmo tempo nós vemos dinheiro na conta, não em excesso, mas estamos conseguindo pagar as nossas contas em dia, nós estamos empregados, temos saúde, de vez em quando nós comemos alguma coisinha fora, fazemos um passeio durante o ano, e a vida está seguindo o seu curso, sem muitos prejuízos. Qual que é a tentação que cerca o coração de todos nós? Aqui é uma regra até do futebol, né? Em time que está dando certo, não se mexe, né? Deixa como está, não vamos mexer nisso. Vai que ao mexer, eu perca essa estabilidade. Então, esta é uma tendência natural de nos acomodar, pensando que vivendo em função dos nossos próprios prazeres, segundo os valores deste mundo, nós nos tornemos tão orgulhosos, a ponto de ouvirmos a palavra de Deus com desprezo, os desafios missionários com desprezo, negligenciamos a oração, tratamos o nosso irmão em sofrimento como um problema que não nos diz respeito, é um problema dele. Nós não nos importamos com a sociedade. Veja como nós vamos nos tornando progressivamente, sutilmente orgulhosos. E uma das marcas mais proeminentes do orgulho é a busca pela independência, pela autonomia, não querer dar satisfação para ninguém, não poder participar da vida de ninguém, viver a sua própria vida e o resto que se lasque. E nós, como cristãos, somos tentados pelo diabo a agirmos desta maneira, desenvolvendo essa falsa convicção de que vale a pena viver como nós já estamos vivendo. E não precisamos mudança. Ouvimos uma palavra dessa, mas como que nós acolhemos essa palavra? Apenas uma distração no meio da semana? Ou será que nós nos sentimos constrangidos, desafiados, e sairemos daqui hoje determinados a aplicar mudanças nas nossas próprias vidas? Pessoas arrogantes resistem se submeter a figuras de autoridade. Eles são críticos incansáveis, buscam viver livres de responsabilidades impostas por essas figuras de autoridade e seguem suas próprias opiniões. Pensam que as suas próprias opiniões, as suas interpretações e os seus próprios interesses são mais importantes e seguros do que de qualquer outra pessoa. Isso é um sintoma de pessoas orgulhosas. Até que ela descobre que é apenas um grãozinho de areia no universo que Deus criou, que não tem esta
esse poder todo, né? E que não existe essa segurança toda, jamais, nem diante de Deus, nem diante dos nossos irmãos. Afinal de contas, Deus nos fez membros de um corpo, e sem os nossos irmãos, por mais que nós os julguemos incapazes, imperfeitos, insuficientes para atender os nossos interesses, nós dependemos deles. O arrogante acha que ele não precisa do pé, ele não precisa da orelha, afinal de contas ele é mão, ele é capaz de fazer, né? Ele não precisa nem da cabeça, que é Cristo. De modo geral, é assim que se relacionam com Deus também, resistindo se humilhar pela obediência voluntária. Por esta razão, Deus resiste os soberbos, porque são rebeldes e infiéis, amantes do mundo, mesmo por trás da aparência de piedade religiosa. Capítulo 1, verso 22. Dentro da igreja, segundo Tiago, existem pessoas que professam crer, que professam confiar nas Escrituras, mas vivem de uma maneira contrária. O seu testemunho não é coerente com aquilo que professam crer. Então a espiritualidade sadia, o cristianismo bíblico, é aquele que se humilha, aquele que se humilha diante do seu irmão, a quem você vê, e aquele que se humilha diante de Deus. E se nós não nos sujeitamos aos nossos irmãos, não nos humilhamos diante dos nossos irmãos, nós vamos conseguir nos humilhar e nos sujeitar àquele que é muito mais exigente que o nosso irmão que é imperfeito? A vontade e expectativa do meu irmão é muito limitada, se comparada com a exigência do Deus Altíssimo. Então, se eu não consigo me humilhar diante do meu irmão e viver em paz com ele, e amá-lo, e cuidar dele, e zelar pelo testemunho dele, e ampará-lo nas suas deficiências, você acha que você consegue e eu vou conseguir nos sujeitar à vontade daquele que é o Altíssimo? Nós não vamos. Se nós não somos fiéis num pouco, o que nos convence que seremos fiéis no muito? Nós não seremos. Por isso que, de modo geral, aquele que age assim em relação aos outros irmãos, eles agem assim também em relação a Deus, resistindo se humilhar pela obediência voluntária. Eles não têm interesse em obedecer a palavra de Deus, e é por essa razão que Deus resiste. É por essa razão que Deus existe, porque são rebeldes. O diabo sabe que, insubmisso à vontade de Deus, o homem assume uma condição vulnerável, e ele se aproveita disso. Você se afasta, você tem um leão, você está passeando com um leão. O que os cachorrinhos fazem? Eles correm. Ladrão não se aproxima de você não, né? Você pode andar com um leão na coleira, segurando o seu celular, mexendo em coisas caras, com correntinha de ouro, tranquilo, você pode tranquilo passear com o seu leão, né? Mas aí você sai com um chihuahua na coleira, um piquinês, saia com um cachorrinho pequenininho aí, dando sopa com corrente de ouro, com celular, para você ver o que acontece. Você está vulnerável. O diabo sabe que quando o crente se afasta da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja, ele está num estado vulnerável. É uma presa perdida, é uma ovelha perdida, é uma ovelha manca, doente, que foi abandonada pelo caminho. Está no campo aberto. O diabo sabe disso, e ele se aproveita disso. E aqui o Espírito de Deus nos chama a atenção para nos sujeitar a Deus, porque estando do lado do leão da tribo de Judá, nós não temos nada a temer. O inimigo foge. Esta é uma verdade claríssima. Deus se opõe aos orgulhosos, contudo aos humildes Ele provê graça, alegria, prazeres legítimos, contrários daqueles prazeres que são buscados segundo as paixões da própria carne. E este caminho é o caminho da sujeição a Deus. Tiago nos ensina que nada é mais poderoso para identificar e desarmar as bombas do diabo que se humilhar diante de Deus com obediência à sua palavra. É vivendo em obediência à palavra de Deus que o diabo se afasta de nós. Não é simplesmente dizendo, está amarrado,
sai em nome de Jesus. Alguns que viram Paulo fazer isso, tentaram fazer isso, e os demônios partiram para cima dele, arrancaram suas roupas e os espancaram. Porque o que garante a autoridade para ser exercida sobre as hostes demoníacas que atuam neste mundo, não é apenas a nossa palavra, mas é o nosso pacto com Deus, é a nossa união com Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: essa caça só sai com jejum e oração. Não é pela autoridade do jejum e oração, mas por aquilo que o jejum e oração produz na vida de um cristão, que é comunhão com Deus. Se você não está debaixo da autoridade de Deus, não banque o engraçadinho de enfrentar os demônios. Porque o que nos dá segurança para enfrentarmos as forças poderosas do mal é a autoridade do Senhor na nossa vida, e não a nossa autoridade. Por isso o crente tem que se sujeitar à palavra do Senhor, e o diabo temerá a autoridade de Deus com a qual os cristãos se revestem, e ele fugirá, literalmente ele fugirá, ou seja, ele não exercerá influência sobre eles com a sua presença maligna. E como um imã, o apelo de Tiago tem polos positivos e negativos. O polo positivo é sujeitai-vos a Deus, e o polo negativo é resistir ao diabo. Se sujeitem a Deus, resistam ao diabo. Tomemos a posição correta contra o diabo e ele fugirá de nós. Essa é a confiança que a palavra de Deus nos transmite. E estes são os 3 maiores desafios na vida de um cristão: a carne, o mundo e o diabo. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra e por aquilo que ela produz na nossa própria vida. Te rogamos que nos santifique dessas paixões perversas e impuras do nosso próprio coração. Remova, ó Deus, pela raiz, todo orgulho do nosso coração, nos quebrante na Tua presença, nos faça humildes diante do Senhor e humildes no trato com os nossos próprios irmãos. Ajuda-nos a perceber que somos apenas membros dentro do corpo de Cristo, cujo universo é muito grande, e que o Senhor, na Tua misericórdia, ilumine os nossos passos para nos desviarmos das ciladas do diabo, não compactuando com o mundo e resistindo às paixões do nosso próprio coração. Nós oramos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.